Vamos lá, galera, bora de informações aí do Malvadão aí, informação do mercado aí. Flamengo precisa se reforçar, né? Como vocês sabem, precisa de um centroavante, precisa de mais um zagueiro ali, talvez um lateral. Enfim, vamos ver a galera daí da UOL e também a galera do Sport TV falando sobre o Flamengo. Beleza? Se inscreva, deixe seu like, um Feliz Natal a todos vocês aí, a sua família. Que Deus abençoe fortemente a todos vocês aí. Vamos aqui acompanhar? Tá mirando um atacante, abre aspas, com pegada de volante. É o Tati Castellanos. Gosto. Ele defende a Lazio da Itália. Esse é o primeiro alvo. É o Arnaldo na Copa Imprensa, esse O daí? Arnaldo na Copa Imprensa. Como a reportagem do Rafael Reis aqui sobre o que seria o primeiro alvo do Flamengo na temporada. Danilo, que o Flamengo também tem outras coisas para resolver, como, por exemplo, a renovação do Felipe Luiz. Você falou Danilo e olhou pro Rodrigo. Rodrigo, desculpa. Quis dizer Rodrigo. Diga lá. O Tironi, desde o meio do ano, o Flamengo tentou esse jogador, né? O Tati Castellanos. E a Lazio não liberou de jeito nenhum, porque ele, inclusive a Lazio estava com transfer ban também na época, e ela não ia liberar o jogador, porque ela não ia ter centroavante para substituir, o centroavante titular dela. E é um jogador que rende bem, tem números muito bons na temporada italiana. Você sabe quando tá aquela situação que você vai atrás de alguém, um homem ou mulher e tal, não sei o quê, a pessoa tá casada e tipo assim, vai lá dar uma conferida para ver se de repente deu uma... Oi, se mudou sumido? o status durante o período. É mais ou menos isso aí, entendeu? Assim, esse jogador é difícil, porque a Lazio, eu até perguntei hoje de manhã, é difícil porque é um jogador que a Lazio é muito importante para a Lazio e vai ser difícil eles liberarem. Agora, é um jogador que interessa o Flamengo, então o Flamengo vai lá, chega na janela, ele vai lá dar aquela piscadinha e será que mudou o status do meio do ano? É mais ou menos isso aí. Entendeu? Eu fiz uma analogia aqui, espero que não tenha ofendido ninguém, mas enfim, é mais ou menos por aí. Ele vai lá dar uma conferida para ver se mudou alguma coisa na situação do jogador, que é um jogador muito interessante. Se a gente lembrar, o Palmeiras pensou na contratação dele quando estava nos Estados Unidos, e eu acho que teria sido, para qualquer clube brasileiro, uma boa sacada, porque ele estava na época, valia 12 milhões de euros, e hoje ele não vai sair da Europa por menos de 20, 25. Esquece que não é menos do que isso. O Flamengo não tem dinheiro para esse tipo de investida? Até tem. Mas, assim, a Lazio quer liberar esse jogador? Não foi o que ela indicou no meio do ano. Ela fez um jogo duríssimo. Nada indica, pelo que eu vi, que o jogo também não vai ser duro de novo. Então, tem que ver se há, de fato, a possibilidade ou se teria que ir para outro alvo. O Palmeiras também tentou esse cara, né? Como disse o Rodrigo. O Palmeiras tentou, antes de ter essa janela de 700 milhões, né? Quando o Palmeiras ainda tinha um limite um pouco maior, então não poderia gastar. O Rodrigo falou 12, eu acho que era isso, assim. A MLS pedia 12, o Palmeiras topava pagar 9. Queria um pouco mais, não era, Danilo? O Red Bull queria um pouco mais do que os 12 que o Palmeiras estava oferecendo. Era uma coisa assim, não chegaram a um acordo. Não chegaram a um acordo, e aí o Palmeiras falou, cara, não tem o que fazer. Você tá pedindo 15, eu tenho que pagar 12, é o máximo que eu posso. Faz negócio por 12? Não tem. E aí o Palmeiras não teve condições na época de aumentar a pedida, diferente do que fez esse ano, quando pôde gastar mais, né? Porque se estruturou e, enfim, vendeu outros jogadores. Então o Palmeiras também esteve de olho nesse jogador. E é o que disse o Rodrigo, né? Ele saiu da MLS, e vários jogadores saem da MLS, vêm para cá ou para outros centros do futebol e não se desenvolvem. Outros casos, jogadores que se desenvolvem, como o Almada, que veio para cá, se desenvolveu pra caramba, já está fazendo sucesso na Europa, titular de seleção argentina, ou como o caso do Tati, que saiu da MLS e foi para Lazio e está jogando bem. Eu também vejo essa negociação como complicada, e lembrando que a gente está na pior janela para a Europa, né? Se os caras têm dificuldade, eles normalmente não querem liberar jogador, é mais difícil. Palmeiras, São Flamengo, enfim, o time que quiser contratar vai ter que pagar mais grana. Em dezembro, janeiro, é pior ainda, porque você tira o cara no meio do campeonato. Então é muito difícil. Basta lembrar o Andréas. O Palmeiras ofereceu 20 milhões de euros para o Andréas, o Fulham disse não. No meio do ano, o Palmeiras contratou por 10. Então, assim, essa janela é muito difícil, mesmo para, como diz o Arnaldo, para os ricaços do futebol brasileiro. Eu gosto de falar de ricaços do futebol. Mas vem, com relação ao Felipe Luiz, o Danilo, o Rodrigo, alguma novidade?
Tá acabando o ano, Tirone. Calma, não acabou. Você tá Não acabou. circuito de cérebro, você olha para uma pessoa e fala o nome de outra, hein, Tirone? Burnout. Olha. Olha, o Flamengo está tentando fechar essa renovação. É uma renovação que está se arrastando desde abril, desde a primeira proposta que o Flamengo fez lá, depois do jogo do Central Córdoba. E aí, depois que entrou o Jorge Mendes, os valores assustaram, digamos assim, foram lá para o alto. Começou uma pedida mais alta do Felipe, os dois lados estão tentando chegar a basicamente salarial a diferença. O que tinha me dito aqui já em relação a período e tal, já tinha um certo acerto, o Flamengo queria ter uma garantia de que o Felipe ficasse. Agora, hoje vai ter uma reunião no Conselho do Flamengo para outras coisas, relacionadas à apresentação de orçamento e outros fatos. Tem um burburinho no clube de que o BAP está tentando fechar essa renovação do Felipe para anunciar nessa reunião do Conselho como uma boa notícia. Se vai acontecer ou não, e se ele vai conseguir fazer antes do Natal, como ele tinha dito que achava que ia acontecer, a gente vai saber durante o dia. Mas tá naquela... Todo mundo meio quieto nesse final, porque tá os dois lados tentando chegar. Eu acho que vai acabar renovando pelo seguinte, porque faz sentido para os dois lados. Não faz o menor sentido o Flamengo ir atrás de outro técnico nesse momento, depois da temporada que teve o Felipe. E no caso do Felipe... mesmo uma saída para ele para agora, para a Europa, não é muito complicada porque ele não tem a licença ainda, né? Então ele teria que fazer algum arranjo ali, enfim, de alguma forma. Então eu acho que vai acabar que os interesses devem convergir, é o que parece que vai acontecer. Não dá para a gente ter certeza, mas aí tem essa possibilidade, aí, como tem essa reunião hoje do Conselho, de repente uma coisa sair hoje de noite. Pode ser que também não feche, e aí eu esteja dizendo aqui, mas tem um burburinho no clube de que pode ser que o presidente BAP anuncie alguma coisa no Conselho hoje. A gente sabe que para isso, para planejar a temporada, precisa do treinador. Já falaram com a gente que tem goleiro e zagueiro acertados. Goleiro e zagueiro acertados, e só depende da assinatura do treinador, da renovação do Felipe, ou um novo treinador, mas não vai acontecer isso. A gente já explicou para vocês a situação do Felipe Luiz. A gente trouxe para vocês ontem, inclusive, a informação que ele não pode, né, foi até o Globo Esporte que trouxe, que ele não pode ainda treinar uma equipe da Europa, só no meio de 27, ou setembro de 27, se não me engano, quando ele completa 3 anos de Flamengo, que ele poderia, porque ele tem que treinar 3 anos primeiro, um clube brasileiro ou uma seleção, para depois poder treinar um clube da Europa, a não ser que ele use uma manobra de alguém que tenha a documentação, os certificados todos lá, a licença, assinar por ele, o que ele não vai querer fazer, e também não vai querer assumir um clube no meio de temporada. Então ele vai renovar com o Flamengo, tá? E já comentou com jogadores, inclusive, que ele vai estar renovando com o Flamengo. Jogadores do Mengão ele já conversou. Olha só, a gente tem aqui também uma situação importante para trazer aqui com relação ao mercado da bola. O nome do zagueiro, né, já que a gente está falando que o Flamengo já tem aí o goleiro e zagueiro acertados, a gente vai trazer aqui uma informação importante com relação à questão de zagueiro. Mas eu queria falar aqui sobre o que o VSR, né, falou o Vitor Sérgio Ramos falou lá na TNT sobre o Felipe Luiz. Ele disse que o Flamengo, o Boto e o BAP chamaram o Felipe Luiz para conversar na véspera da final do Mundial, para já deixar tudo alinhado para renovar o contrato. E aí o Felipe, em meio à situação de pressão, de preparar para a final e tal, ele não quis resolver isso antes da final. O que o VSR falou é que o salário do Felipe Luiz era um salário baixo, considerado baixo no futebol brasileiro, um dos menores salários do Brasileirão. E vamos ouvir aqui o que ele fala. Aqui. Esse técnico que o Felipe Luiz, ao Felipe Luiz, na última vez que negociaram sobre isso, é um salário inferior
ao que ganhava o Tite. Salário inferior ao que ganhava o Tite no Flamengo. Esse técnico que o Felipe Luiz sucedeu de forma muito vitoriosa. Muito vitoriosa. Partindo do princípio, que aí é a minha opinião, tá? Aqui eu tô colocando a minha. A minha também, mas é a minha também. O Tite fez um trabalho ruim no Flamengo e o Felipe Luiz fez um trabalho muito bom no Flamengo. Maravilhoso. Muito bom, na minha avaliação. Na minha também. Um trabalho vitorioso do ponto de vista de títulos. Com certeza. Então, no entendimento do Felipe Luiz e de quem trabalha com o Felipe Luiz, o que o Flamengo ofereceu é uma proposta incompatível com o que o Felipe Luiz entregou. Incompatível. E sem colocar na questão o fato do Felipe Luiz ter passado todo o Brasileirão 2025 ou todo o ano de 2025 ganhando o menor salário dos 20 clubes o que eu tava falando Série A. com vocês. A renovação do Felipe Luiz está em curso, é um processo natural e não se pode dizer que há um impasse, apenas um processo natural de negociação, que foi intensificado após o fim da temporada. Não tem impasse, tá vendo? É isso aí. Que a assessoria de imprensa do Flamengo, a quem eu agradeço, a resposta deu. Comecei a fazer uma apuração e do lado do Flamengo tem uma sensação de que não se pode comparar um contrato feito pela administração anterior com um contrato feito agora, com a administração do BAP. Perfeito, é isso aí. Segundo as pessoas com quem eu conversei, o BAP vende que a administração atual é feita com pensamento profissional. Mas é isso, gente. Então, olha só, é o que eu tinha falado para vocês. Não tem impasse, ele vai renovar. Ele vai renovar. É questão só de valores, de multa, de tempo de contrato, de rescisão. Ele óbvio que ele pensa numa possibilidade de fazer uma manobra e treinar um time na Europa. Ele não pode ainda, ele não tem a licença Pro e também não tem o tempo que ele precisa ter para assumir um time na Europa. Mas isso vai acontecer no decorrer do tempo. Ele pode ficar esses 3 anos no Flamengo, não custa nada, né, o Felipe? Ser campeão aí pelo Flamengo esse tempo todo. Eu sinceramente acho que ele vai continuar ganhando experiência para treinar no futebol europeu e talvez ele até possa fazer essa manobra que a gente está falando aí, mas eu acho mais difícil, tá, gente? Eu acho mais difícil. Agora, uma coisa eu tenho certeza, até o meio do ano ele fica. Ele tinha que ficar pelo menos até o final, né? Tinha que ficar até o final, né, Felipe? Isso era importante. Inclusive, a gente teve aí o Felipe Luiz eleito o 10º melhor técnico do mundo pela IFFHS, né, que eu esqueci o nome da sigla, eu sei que a sigla é da... eu vou pegar aqui para vocês, olha só, IFFHS. Vamos lá. Eu sempre esqueço, IFFHS. International Federation of Football Story and Statistics, tá? Fazem os rankings e tudo mais aí, né? E, cara, eles cometeram uma gafe, né? Tudo bem, é merecedor o Felipe Luiz ser o 10º melhor técnico do mundo, né? Ao lado aí de Djurčić, né? do Pirâmides, né? E eu achei uma loucura colocar o Abel Ferreira, que perdeu tudo no ano, inclusive para o Felipe Luiz, 2 títulos, estar na frente dele em nono lugar. É uma vergonha, né? Sempre a gente traz aqui as notícias sobre esses rankings da IFFHS. É uma vergonha o Felipe Luiz estar atrás do Abel Ferreira no ano, sendo que ele ganhou tudo e o Abel Ferreira não ganhou nada, né? Mas tirando esse ponto, o Felipe Luiz merece plenamente tudo que vem conquistando, tá? A galera falando aqui que merecia estar no top 5, se pensar de forma proporcional entre tempo como técnico e número de vitórias, ele merecia ficar bem perto do topo. Nosso técnico é melhor mesmo, sempre Flamengo, 10º lugar, melhor técnico, isso porque ganhou 7 títulos em um ano. Para ficar em primeiro lugar precisa ganhar o quê então? Pois é, tem isso também, tem essa visão também, né? Mas colocaram ele em 10º melhor técnico do mundo no ano e colocaram o Abel Ferreira na frente dele. Vai entender, né? Bem, trazer aqui então a notícia, para a gente fechar o vídeo, a notícia do Jair, ex-Botafogo, atualmente no Nottingham Forest, tá? Segundo o jornal O Globo, o João Pedro Fragoso, do jornal O Globo, muito bem informado com relação a jogadores de Botafogo, setorista de Botafogo, então, tem a ver com o Flamengo, porque o cara jogou no Botafogo, né?
O Flamengo demonstrou interesse na contratação do zagueiro Jair, ex-Botafogo e atualmente no Nottingham Forest. Tá? Aos 20 anos, o defensor disputou apenas 2 partidas oficiais desde que chegou ao clube inglês. Até o momento, a diretoria do Flamengo não apresentou proposta, mas caso avance, a ideia é um empréstimo com opção de compra. Paralelamente, o Flamengo segue na tentativa de contratar Vitão do Internacional. Eu acho que tinha que desistir disso aí, os caras não querem abater a dívida do Thiago Maia. Com o objetivo de rejuvenescer o elenco para a temporada 2026, Jair é visto com bons olhos, né, internamente. O jogador foi vendido pelo Botafogo ao Nottingham Forest por 12 milhões de euros, valor que gira em torno de 78,5 milhões de reais. É um valor alto para zagueiro, mas é um jogador extremamente jovem, né? E o jornal, na verdade o portal Globoesporte.com, ele trouxe uma chamada, o Palmeiras não tem a grandeza do Flamengo. E eu entendi o que o Boto quis dizer, o Palmeiras não tem a grandeza do Flamengo. Ele não estava atacando o Palmeiras. Ele, na verdade, ele estava elogiando o Palmeiras na questão de conseguir aproveitar melhor os garotos da base por não ter uma pressão que o Flamengo tem. Eu vou falar para vocês exatamente a declaração do José Boto, para vocês entenderem o sentido completo, e eu percebo que muita gente interpretou errado, inclusive o nosso amigo lá, o Neto do canal Opina Porco, fez um vídeo sobre isso. Eu vou pegar aqui, olha só, ele fala o seguinte: acho que a temporada vai ser mais difícil, porque não é fácil repetirmos o que fizemos. Conhecendo a imprensa e a torcida, eles vão exigir mesmo e mais ainda, mesmo que não exista mais para ganhar. Cara, realmente a torcida sempre vai querer exigir mais e tal, mas eu acho que é hora de diminuir essas cobranças, né? Aproveitar, desfrutar do momento que o Flamengo conseguiu. Ninguém morre nos devendo 4 títulos de Libertadores. E, óbvio, o torcedor vai acreditar que possa conquistar mais, que possa chegar, de repente, no Independiente, chegar a um número absurdo de conquistas de Libertadores. Lógico que vai acreditar. Mas eu acho que cobrança a gente não pode deixar acontecer. Não é para ser obrigatório ganhar uma Libertadores todo ano, ganhar Brasileiro todo ano, né? Você espera que consiga. Mas o torcedor tem que entender que se vier um título esse ano, importante, como um Brasileiro ou uma Libertadores, já é motivo de muita comemoração, né? Não é porque ganhou tudo no ano seguinte tem que ganhar tudo de novo. É o que a gente quer. É o que a gente quer. Mas não é sempre que vai acontecer. Se for assim, acaba o futebol, né? Eu entendo o Boto, tá? E acho que não tem que ter essa cobrança toda, não. É bom porque o presidente tem a noção, nós vamos entrar para ganhar, mas não são todos os anos que se repete isso. Olha aí, o que eu estava falando. Existem as 2 competições que são fundamentais para nós, o Brasileirão e a Libertadores, sabendo que a Libertadores, como toda competição eliminatória, é mais difícil de prever, por isso, nosso objetivo sempre é sermos campeões do Brasileiro. A grande preocupação que tenho é a quantidade de férias que os jogadores vão ter para que eles limpem a cabeça. Olha a preocupação da diretoria. Temos tudo planejado para que o elenco seja melhor. Nunca exista um plantel perfeito. Há sempre coisas a ajustar, mesmo quando achamos que está ótimo. Temos tudo isso planejado, mas não vai ser fácil repetir uma temporada como essa. É importante nós irmos ao longo deste percurso vendo que tipo de rendimento alguns jogadores são capazes de dar ou não, e irmos ajustando com calma, sem grandes revoluções. Porque há essa parte emocional que tem um peso enorme no Brasil e não tem tanto aqui na Europa, tá? Ele falando lá no podcast. E aí chega a parte que eu estava falando com vocês da base e que ele falou da grandeza do Palmeiras, e ele não era ofendendo o Palmeiras, era elogiando o Palmeiras. Nisso o Palmeiras está mais à frente. Não em termos melhores jogadores na formação, é na transição que faz para o nível profissional. Nós vamos tentar caminhar nesse sentido, copiando o Palmeiras. Uma das coisas que fizemos foi com o Alfredo Almeida, para ter ligação direta conosco, sabendo que são contextos completamente diferentes. O Palmeiras, apesar da grandeza que tem, não tem a grandeza do Flamengo. Ele está falando das redes, da força, da pressão da torcida. Vou dar um exemplo.
Nós tivemos que fazer 2 jogos com o Sub-17, o João Vitor, back central, que não esteve mal, mas teve ali um deslize que o mataram. Vai ser um zagueiro top de Europa em 5, 6 anos, mas ali mataram. Vai ser muito difícil voltar a jogar, pelo menos no Flamengo, né, gente? Ali com o nível de confiança que um menino daquela idade precisa, tá? E ele fala, nós temos que levar isso em conta, e se calhar perceber o mais correto não é ir buscar outro defesa central, porque aquele tem um potencial enorme. Mas se calhar o mais correto naquele contexto é irmos comprar. Enfim, galera, é isso aí, mano. O Flamengo tem que ir pra cima agora do mercado e, claro, né, focar em... Bom, se vier mais uma Libertadores, né? Quem não vai querer mais uma Libertadores, né? Galera, Feliz Natal a todos vocês, um próspero ano novo aí, que vocês possam estar comigo no ano de 2026. Muito obrigado a todos vocês pela moral. Vou continuar mantendo vocês informados sobre o nosso Mengão Malvadão. Aquele abraço, tamo junto e é nóis. Valeu!